gospel e acessarem, tendo acesso aos cultos ao vivo, cultos anteriores, enfim. A unção de Deus e o poder do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Vamos anunciar a palavra do Senhor, o reino de Deus, porque a ordem é essa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Amém. Você achou a palavra de Deus? Vamos abri-la em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos ler? Diz assim, olha: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Por favor, os irmãos podem se assentar. Nós estamos aqui hoje falando sobre a oração de Jabes. Jabes é um exemplo, embora tenha só 2 versículos na Bíblia que fala desse jovem, desse rapaz, mas a mensagem que Jabes deixou para a humanidade é muito grande. Porque muitas vezes nós não... Jabes nos ensina assim, que muitas vezes nós nos acomodamos ou nós aceitamos as condições que nos foram impostas. Por quê? Porque eu nasci assim, então eu vou ter que morrer assim. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho culpa. Quando esse rapaz nasceu, quando a sua mãe deu à luz, e diz aqui a palavra de Deus, eu achei interessante isso aqui: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E nós vemos aqui, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que as condições que nós estamos vivendo não é a expressão daquilo que realmente vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós não devemos andar por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Por quê? Porque as coisas que nós vemos é uma coisa, e as coisas que nós cremos, se nós pegarmos Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler da seguinte maneira: fé é o firme fundamento das coisas que os olhos não podem ver ainda, mas é a certeza das coisas que estão dentro do nosso coração. Aquilo que nós determinamos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós confiamos. Este era um filho de Israel, e por ser filho de Israel, ele nasceu herdeiro da bênção de Israel. Ele nasceu herdeiro da bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Os mesmos direitos que tinham os filhos de Israel, ele também tinha. Por quê? Porque ele era descendente das tribos de Israel. Ele era descendente da semente de Isaac. E a bênção que o Senhor prometeu para Abraão
fazia parte da vida desse moço. Ele nasceu para ser o quê? Abençoado. Mas aconteceu um probleminha na hora do seu nascimento. Deu uma complicação no parto. A mãe dele sofreu muito. E ela coloca um nome nele que marca ele para o resto da sua vida. Por quê? Porque era um nome que você me fez sofrer, um nome que trazia dor, um nome que descaracterizava ele de uma pessoa abençoada, ou que deveria ser abençoada. Aquilo traria para ele uma culpa, aquilo traria para ele uma condenação para o resto da sua vida. E cada vez que a pessoa o chamasse pelo seu nome, ele estaria dizendo: você, por sua causa alguém sofreu, por sua causa alguém padeceu, você é culpado, você é o responsável, você é o responsável, é culpado. Havia um peso sobre aquele nome, um peso de juízo, um peso de condenação, um peso que faria ele perder a sua autoestima. Como você chama? Jabes. E quando alguém chamava ele pelo seu nome, aquilo caracterizava aquele que faz sofrer, aquele que gera sofrimento, que gera dor. Era um nome constrangedor. Era um nome que talvez ele, na escola, alguém tem esse negócio de bullying, né? De a pessoa ficar lá e fazer crítica, fazer chacota e fazer uma brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, de ofensa. E talvez ele cresceu naquele ambiente sentindo essa humilhação, sem ter culpa nenhuma, porque não era uma atitude dele, não foi um fruto que ele produziu, não foi uma coisa que ele desejou fazer aquilo, não foi uma maldade que gerou no coração dele e ele expressou aquilo de uma forma negativa, porque ele foi maldoso, porque ele provocou aquilo. Mas ele, sendo inocente, ele trazia um juízo, ele trazia uma condenação, ele trazia um peso, um fardo, que talvez para muitos poderiam até intimidá-lo de buscar ao Senhor e dizer: será que uma pessoa como eu tem o direito de ser abençoado? Será que o Senhor vai me abençoar? Será que o Senhor irá ter misericórdia de mim pelo mal que eu fiz, pela maldade que eu provoquei? Porque por minha causa aconteceu isso, pela minha existência aconteceu isso. Havia aquilo um peso de condenação, havia um peso de crítica, havia um peso que trazia para ele uma condenação, trazia para ele algo que lhe fazia perder a autoestima. Mas, a exemplo deste rapaz, o que ele fez? Ele orou. E a oração de Jabes é um exemplo, é um modelo, é um padrão para que todos nós possamos aprender com a oração. Porque às vezes Deus tem falado muito ao meu coração. A Bíblia fala assim: orai sem cessar. É dever do cristão orar. E nós devemos orar a todo instante. E nós devemos fazer orações. As nossas orações devem ser constantes, eu tenho falado muito isso, não só aqui na igreja, na outra igreja, na escola dominical. Estudamos muito todos esses dias sobre o fogo ardendo no altar, e precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos não permitir que esse fogo se apague, e vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos clamar ao Senhor. E eu tenho sido uma pessoa que tem incentivado muitas pessoas a orar, a buscar a Deus e aumentar o seu tempo na presença do Senhor, intimidade com o Senhor. Mas eu quero dizer para você, é preciso orar, e quanto mais você orar é estar na presença do Senhor. E quanto mais você está na presença do Senhor, mais o Senhor vai se alegrar de você. Só que tem uma coisa que nós temos que entender, que oração, para ser ouvida,
para ser atendida, para ser respondida. Ela não, eu acho que para Deus me responder, para Deus ouvir minha oração, eu acho que eu tenho que orar 10 horas, 11 horas, 24 horas. Eu tenho que orar muito para Deus me ouvir e para Deus me responder. Mas aqui fala assim, que a oração de Jabes foi uma linha, uma sentença, foi tão curta, a oração dele foi tão breve, mas foi uma oração tão assim, que chegou ao coração de Deus, que tocou o coração de Deus, que moveu o coração de Deus, porque não é a quantidade, é como a fé. Como a fé, Deus não exige que nós tenhamos uma fé enorme, uma fé do tamanho de uma montanha, não, mas ele disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fará a montanha mudar. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas o que ela vai fazer, ela vai mover uma montanha, ela vai remover algo do tamanho de uma montanha, algo muito grande. A fé, ela não precisa ser grande, mas ela tem que existir. A fé tem que existir, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia não diz que Deus quer grande fé, mas Ele quer fé, precisa de fé. Jesus entrou naquela cidade para fazer muitos milagres, mas por causa da incredulidade daquele povo, Ele não realizou nenhum milagre naquele lugar. Mas quando chegou para uma outra cidade, o povo estava aguardando Ele. Ele foi na sua terra, ele foi na sua pátria, e ele diz assim: nenhum profeta tem honra na sua própria pátria. Por quê? Porque duvidaram, não creram nele, não o receberam na qualidade de profeta. Mas saiu dali, foi para uma outra cidade, e ali a cidade começou a se alegrar, porque disse: um grande profeta se moveu entre nós. E outros já diziam: não, é o enviado de Deus, é o Messias, é o Senhor. E as pessoas o recebiam, queriam tocar nas suas vestes, e os milagres foram acontecendo. Por quê? Jesus dizia: foi a tua fé quem te salvou, foi a tua fé quem te curou, foi a tua fé quem fez isso por você. E Jesus sempre fazia questão de frisar para as pessoas que o que fez isso por você foi a sua fé. Por isso que Paulo diz que a fé, ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus. E é importante ter fé, é necessário que tenha fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Aqui nós podemos entender que este homem, Jabes, embora ele nasça com um destino, talvez ele nasceu e o destino dele foi marcado, o destino dele foi travado, o destino dele já foi estabelecido. Por quê? Porque esta palavra, este nome vai marcar a sua vida para o resto. Enquanto você existir, enquanto você viver, o restante da sua vida, você vai ser marcado por essa mancha, por esse mal que você carrega. Mas de repente o que acontece? Ele conhece a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nós buscamos a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, a verdade é aquilo que Deus pensa a seu respeito. A verdade não é o que as pessoas pensam de você, mas a verdade é aquilo que Deus pensa de você. Não é o que as pessoas estão pensando em fazer por você, mas é aquilo que Deus está pensando em fazer na sua vida. É isso que vai prevalecer. E de repente o que acontece? Aquele homem começa a ouvir a palavra, começa a conhecer a promessa, o chamado de Abraão, os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Depois vem as 12 tribos de Israel, e depois ele vem estudando que a bênção do Senhor passa de pai para filho, assim como Abraão, ele passou a bênção para Isaque, Isaque passou a bênção para Jacó, e Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, passa a bênção para os seus 12 filhos, e os 12 passam para os seus filhos, e os filhos para os filhos. E todos aqueles que pertencem aos filhos de Israel são herdeiros legítimos da bênção do Senhor. Então ele conhece a palavra e ele fala: ei, peraí, por que eu vou viver uma vida achando que eu não sou digno de ser abençoado, se o Senhor prometeu que todos os filhos de Abraão seriam abençoados, e eu sou filho de Abraão? Então, se eu sou filho de Abraão, então eu vou clamar ao Deus de Abraão,
eu vou levar a minha causa perante Ele, eu vou levar a minha necessidade, a minha dificuldade, o meu problema diante dEle e vou colocar diante do seu altar. Então diz aqui a palavra do Senhor, mesmo ele ouvindo a palavra, e mesmo ele sendo uma pessoa que talvez aparentemente não seria digno de receber a bênção do Senhor, mas ele ouvindo a palavra, ele começou a andar como um ilustre filho de Abraão. Primeiramente, aqui fala, mas fala muito, 2 versículos, mas que tem tanta profundidade. Por quê? Eu vou reivindicar a bênção de Abraão, porque eu sou filho de Abraão. Espera aí, eu vou ser filho de Abraão não porque eu tenho a carne, o sangue, porque eu tenho linhagem de Abraão, porque eu pertenço às tribos de Abraão, que foram geradas através de Isaac e de Jacó. Não, eu quero me apresentar diante do Senhor como filho de Abraão, primeiramente, herdeiro da fé de Abraão, sendo um homem ilustre como foi Abraão, sendo um homem temente a Deus como foi Abraão. Então ele começa a ver aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que faz Deus receber e não rejeitar, e ele começa então a se portar de uma forma ilustre, e ele não permite então que aquilo que poderia manchar a sua vida, que aquilo venha tomar uma proporção de fazê-lo viver conforme aquilo que as pessoas estão dizendo. Cada vez que a pessoa dizia assim, olha, você faz as pessoas sofrerem, é o que você está dizendo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer as pessoas receberem alívio do seu sofrimento. Eu vou ser justamente diferente daquilo que você está me dizendo. Se você diz que eu sou uma pessoa que eu não sou, que eu não produzo esse fruto, mau fruto, eu vou produzir um bom fruto. Você está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo? Então, no mundo de maldade, de perversidade, o Senhor quer que você seja um autêntico filho de Abraão, que você seja um autêntico filho de Deus, que você seja um autêntico filho da luz. Significa o quê? O que Jesus disse? Como que se conhece uma árvore? Se a árvore é boa ou se a árvore é má? A árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Então, quando disseram assim, que Jabes, ele era uma pessoa que não seria abençoado, ele buscou o Senhor, ele disse, Senhor, o Senhor vai me abençoar. E ele chegou diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, e o Senhor o respondeu. Diz aqui a palavra, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Mas nós vemos aqui nesse versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E diz ainda aqui, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, o que nós temos que, o dia que um rei, o rei Ezequias, o Senhor leva um profeta até ele, e diz assim, olha, você põe a sua casa em dia. Ele estava doente, ele estava sofrendo muito, estava na cama. Chama o profeta de Deus, pede para ele vir aqui orar ao Senhor por mim, pedir a misericórdia do Senhor, para que o Senhor me cure. E de repente o que aconteceu? O profeta chega ali e fala assim, olha, o Senhor mandou dizer para você, põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque o Senhor vai te recolher, o Senhor vai te levar. E o profeta virou as costas e foi embora.
E sabe o que ele fez? Ele estava deitado na cama e ele virou do outro lado e ele chorou e ele clamou ao Senhor. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, e o Senhor pode me salvar da morte. O profeta está lá atravessando o pátio do palácio, e o Espírito de Deus fala com o profeta, diz: volta lá, diz para o rei que eu ouvi a sua lágrima e ouvi o seu clamor, e por causa da oração dele, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas diz para ele também que eu vou mudar um monte de coisa na vida dele. Por quê? Porque eu vou dar a ele vitória sobre os inimigos dele. Não é que ele vai viver para sofrer, ele vai viver para ver a vitória e o triunfo que eu vou fazer na vida dele. Por isso que Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é simplesmente viver bastante, não é viver bastante, é sofrer bastante, não. Mas ele diz: eu vim para que você viva com abundância, viver bastante e com qualidade de vida. É isso que Deus quer fazer, é isso que ele disse. Por isso você vai lá, pregue a palavra, cura os enfermos, expulsa os demônios e anuncie o reino de Deus, para que as pessoas sejam aliviadas, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da graça, da misericórdia, e que você possa viver, mas viver com bem vivido a sua vida, não viver com dores, com sofrimento, mas o Senhor quer abençoar a sua vida. Foi o que ele fez na vida desse moço. Eu vou te dar a bênção, eu vou fazer aquilo que os seus lábios clamaram a mim, o que a sua voz clamou a mim. Eu te ouvi e agora eu vou te responder, e vou fazer do jeito que você me pediu. Olha como que Deus é bom. Por que que Deus é bom? Por que que Deus atende? Por que que Deus responde? Por quê? Porque aquela condição que ele estava, ele poderia, o ser humano tem uma facilidade para se acomodar, né? Fazer o quê? Eu não queria que fosse assim. Quem que diz assim: eu estou levando uma vida do jeito que Deus quer que eu leve, uma vida ruim, mas Deus quer assim? É Deus que quer desse jeito. Às vezes nós culpamos a Deus, às vezes nós responsabilizamos a Deus por aquilo que nós estamos vendo. Eu nasci assim, foi feito assim. Mas espera aí, quantas pessoas que nasceram com uma doença, nasceram com uma deficiência, mas quando creram no nome do Senhor Jesus, ele foi curado. Quantas pessoas que nasceram cegas e enxergaram? Quantas pessoas que nasceram surdas e ouviram? Quantas pessoas que nasceram muda, foi de nascença, mas Deus curou. Por quê? Porque ele creu na palavra do Senhor. Porque ele creu na palavra do Senhor. E quando ele creu, eu também sou filho de Abraão. Eu creio que eu sou filho de Abraão e eu sou digno de receber as bênçãos que o Senhor prometeu para Abraão. Por quê? Porque eu sou filho de Abraão. E quando eu estou falando agora, não para descendentes de Abraão, do sangue da carne, mas quando eu me dirijo à igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo que vocês são também filhos de Abraão e herdeiro da bênção de Abraão, porque o Senhor disse para Abraão: eu abençoarei a tua geração, a tua descendência, e em ti serão abençoadas todas as famílias e todos os homens da terra. Todos receberão essa promessa que eu estou fazendo para você. Por quê? Porque essa palavra, essa promessa se estende a todos aqueles que crerem, como creu o pai Abraão. Se nós herdarmos, o que nós temos para herdarmos hoje de Abraão? A terra de Canaã? Nós temos mais do que a terra. Nós temos o DNA de Abraão, a fé de Abraão, aquilo que levou Abraão a chegar diante do Senhor e fazer um concerto, uma aliança. Foi aquilo que manteve a aliança do Senhor com Abraão. Foi o que? A sua fé. Foi a sua fé. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão andava com Deus. Abraão tinha uma aliança com Deus. E a aliança que ele tinha era a sua fé. E é isso que nós recebemos.
a mesma fé, a fé que este homem recebeu de Abraão, foi a mesma fé que eu recebo e você está recebendo também nesse instante. Para você orar e para você dizer assim: Senhor, hoje, coloque diante do Senhor, coloque diante do altar do Senhor, e você pode dizer assim: Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor pode mudar a minha vida e o Senhor pode mudar a minha história. Ah, mas eu nasci assim, fui gerado assim, é um problema desde o meu nascimento, é um problema que eu já fui gerado assim, eu nasci com esse mal, eu nasci com esse problema. Mas Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O Senhor pode curar, pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele tem o poder da criação. O mesmo que disse: haja luz, houve luz. Ele pode dizer a um surdo que nunca ouviu: ouça, e ele vai ouvir. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e Ele pode tudo e todas as coisas. Ele é Criador, Ele tem poder sobre todas as coisas, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Não aceite, não se acomode, não vai dizer assim: peraí, mas agora eu tenho que viver com isso, eu tenho que aprender a conviver com isso, eu tenho que, os meus dias têm que ser dessa maneira. Por quê? Porque eu tenho um X sobre a minha vida, eu tenho uma marca, e esta marca é a marca da maldição, é a marca da minha destruição, é a marca da minha vergonha, é a marca da humilhação. Mas quando nós entendemos que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, Ele levou a nossa vergonha, a nossa maldição, se fez maldito por nós, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos com abundância, para que fôssemos alcançados por tão grande salvação, por tão grande graça e por tão grande misericórdia. Hoje nós podemos apresentar diante do Senhor, e olha, eu quero que você creia que para Deus não existe impossível. Você pode chegar diante do Senhor e falar assim: olha, a minha vida está destinada para ser desse jeito, só que tem uma coisa: eu creio que Jesus morreu, e quando Ele morreu, Ele disse: Pai, está tudo consumado. E significa que se eu crer no nome dEle, e se eu crer no poder dEle, e se eu crer que o sacrifício que Ele fez foi perfeito, basta você crer nisso. Você tem que crer no quê? Que o sacrifício que Jesus fez na cruz por você foi um sacrifício perfeito. Perfeito significa não precisa ser acrescentado mais nada, tudo está consumado, foi o que Ele disse. Tudo está feito, tudo foi feito com perfeição, para nunca mais precisar ser feito mais nenhum acréscimo. O que Jesus fez, Ele selou, e o Pai a selou também, e disse: está feito, está consumado. Está feito, está consumado. E agora nós temos a autoridade do nome de Jesus. Agora nós temos o poder daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Quando Jesus foi elevado aos céus, Ele foi coroado e sentado à direita do Pai. Ele disse: eu venci e me assentei à direita do Pai. Todo que vencer sentará à minha direita. Ele venceu e foi reconhecido, porque Apocalipse diz que todos os anjos se prostraram diante do Cordeiro e adoraram o Cordeiro e disseram: digno é o Cordeiro que foi morto de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória, digno de ser adorado. Os 24 anciãos desceram do trono de ouro, coroa de ouro na cabeça, e todos desceram do trono e se prostraram, se ajoelharam, tiraram a coroa da sua cabeça e colocaram aos pés de Jesus, e colocaram o seu rosto em terra e adoraram o Rei dos Reis. Adoraram aquele que vive para sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou e fez para Deus filhos e filhas, homens de todas as partes, todas as nações, de todos os povos, todas as línguas, foram alcançados por tão grande salvação, por tão grande misericórdia. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram num coral e disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens.
alegria para os homens. Por quê? Porque nasceu o Salvador, porque nasceu o Senhor, e Ele veio com um único objetivo: que o seu sacrifício seja perfeito, restauração, resgate, salvação, libertação, transformação, perdão, vitória, poder, unção, a ponto de nós nos transformarmos, um pecador se transformar no templo e no santuário do Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite na sua vida, para que você seja cheio da unção, cheio do poder, cheio da virtude do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor, cheio dos dons espirituais. Não importa o que o homem, eu nasci no meio de um povo rebelde, eu nasci no meio de pessoas que eu aprendi errado, me ensinaram a fazer tudo errado, e eu cresci desse jeito, e agora que eu me tornei adulto, eu aprendi tudo errado. Agora a minha vida está marcada com erros, com tantas coisas más que eu fiz. E agora, que vai ser daqui para frente? Daqui para frente, o sangue de Jesus tem poder para te lavar, para te limpar, tem poder para fazer de você uma nova criatura. O sangue de Jesus tem poder para te dar a vitória que você necessita. Não é o que você nasceu, o que foi criado, o que aconteceu, mas é o que está acontecendo agora. Porque para isso o Senhor veio, e para isso o seu sacrifício foi perfeito. Jabes orou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, o Senhor vai fazer milagres na minha vida. O Senhor, se me abençoares muitíssimo, Ele só não pediu a bênção, não. O Senhor vai me abençoar muitíssimo. Eu vou ser muito abençoado. Talvez eu tenha todas as condições para ser uma pessoa triste, chateado, aborrecido, mas o Senhor vai me abençoar muitíssimo. Eu serei grandemente abençoado. E outra coisa, os termos ampliares. O Senhor vai ampliar os seus termos. Os seus termos, sabe o que significa isso? Termos são coisas estabelecidas. São coisas que foram pré-estabelecidas. Olha, você pode mandar até ali, dali para frente você não manda mais. Senhor, o Senhor vai ampliar os meus termos. Significa, o Senhor vai me selar com autoridade. O Senhor vai me selar com autoridade. As pessoas vão me chamar de Jabes, mas vão pedir para mim orar por elas, para elas serem abençoadas como eu tenho sido abençoado. Jabes, clame ao seu Deus por mim. Jabes, peça ao seu Deus que me abençoe como tem abençoado a sua vida. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe de tal maneira que aqueles que me ofenderam, aqueles que durante a minha infância diziam que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada, eles possam saber que o Senhor perdoa, que o Senhor abençoa, que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e que aquele que pede recebe, aquele que busca o Senhor recebe a graça e a misericórdia do Senhor. Só mais isso aqui: e a tua mão for comigo. Ele pede que a mão do Senhor seja com ele. Irmãos, o que diz a palavra do Senhor? Quem impedirá os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o agir de Deus, as mãos do Senhor? Você não precisa orar muito, você fala assim: Senhor, que as tuas mãos estejam sobre mim, que o Senhor estenda as tuas mãos e te abençoe. Você sabe o que significa alguém abençoado? Você sabe o que significa alguém? Lê a história de Balaão e Balaque. Eu vou te contratar e vou pagar para você amaldiçoar. Aí quando ele vai lá, ele fala assim: não se pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Significa o quê? Que quando alguém está debaixo da bênção do Senhor, mal algum atingirá.
nenhuma maldição chega até ele, nenhum mal pode vir até ele. Por quê? Porque a bênção do Senhor, o que o Senhor Deus disse para Abraão? A bênção virá sobre ti e te alcançará. Você não vai correr atrás dela, você vai andando e ela te acompanha, ela te segue. Foi o que Jesus disse, né? Se você crê, os sinais acompanharão aqueles que crerem. Os sinais acompanharão. Onde você for, o sinal vem te acompanhando. As maravilhas, o poder de Deus manifestando sobre a sua vida. Porque Jesus disse, de hoje em diante vocês verão os céus abertos, e vocês verão os anjos subindo e descendo. Ou seja, os céus se manifestando, a glória do Senhor se manifestando. Você não tenha medo, mas apenas confie no Senhor. E diz aqui ainda mais: e fizeres que do mal não seja aflito. Ou seja, Senhor, o Senhor tem poder para me abençoar, e todo o mal que poderia ser contra a minha vida está anulado a partir de hoje. Olha que oração! Será que nós podemos fazer essa oração hoje? Será que nós podemos, olha, o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu e levou a minha morte. Então, não existe morte não, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Poxa, eu estou debaixo do dom gratuito? Eu estou debaixo do quê? Da bênção do Senhor? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É o que diz a palavra. Então, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Eu sou um profeta de Deus hoje para a sua vida. Estou dizendo que aquilo que você pedir, o Senhor te fará. Não importa, mas eu não mereço. E daí? Creia, porque se você crê, tudo é possível aquele que crê. Eu não vou pedir nada porque eu acho que eu não mereço nada. Mas hoje você vai falar assim: eu vou me levantar diante do Senhor e eu vou pedir tudo. Eu vou pedir muito. Sabe por quê? Porque eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. E por causa do sacrifício dele na cruz, significa que eu ia falar, eu sou vencedor, mas eu ia ficar muito atrás do que o apóstolo Paulo disse. Porque Paulo não disse, nós somos vencedores, mas Paulo disse, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Significa o quê? Significa que você foi gerado para ser abençoado. Você foi gerado para ser abençoado? Amém? Irmãos, entenda uma coisa antes de nós orarmos. Entenda, existem dois nascimentos. Existe o primeiro nascimento, que você nasceu ao mundo, um bebezinho. Aí Jesus disse assim: você precisa renascer, precisa nascer de novo. Porque o segundo nascimento não é da carne, não é do sangue, mas é do Espírito, é do alto, é do céu. O primeiro, nós temos limitações. O primeiro, nós temos limitações. Entenda isso aqui, porque agora você vai orar com sabedoria. Se você basear a sua vida hoje, a sua oração hoje, no primeiro nascimento seu, Jesus disse para aquela multidão, estava diante deles, e o Senhor Jesus disse: Senhor, não é melhor dispensar essa multidão? Para eles entrar na cidade, procurar um parente, se alimentar, porque o povo está com fome. E Jesus disse assim: não, eu não vou dispensar a multidão. Mas Senhor, o povo tem fome. Eu não vou dispensar porque vocês vão alimentá-los. O quê? Senhor, nós não tem dinheiro.
Para alimentar um povo desse, tem que ter muito dinheiro. E outra, se nós tivéssemos todo esse dinheiro, aonde que nós ia achar um lugar, um comércio essas horas, para ter tanto pão para vender para esse povo? Porque a multidão é muito grande. Então, no primeiro nascimento, tudo é limitado, tudo é impossível. Você está vendo? Você está olhando com os seus olhos? Você está vendo com os seus olhos? E o que os seus olhos, os seus olhos mostram para você? Que é impossível. Tá bom. Então, não veja com os olhos, mas veja com o seu coração. De repente chega André com uma cestinha. Senhor, aqui tem um garotinho que trouxe uma cesta aqui. E eu confisquei dele 5 pães e 2 peixes. O que Jesus disse? Basta, é o suficiente. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que Jesus está fazendo com isso. Talvez diziam os discípulos. Mas ele sabe o que está fazendo. Sabe o que Jesus fez? Multiplicou, alimentou, saciou a multidão, e sobraram 12 cestos cheios de pães. Aquilo que os nossos olhos veem não dá certo, mas aquilo que está dentro do seu coração, isso dá certo. Por isso que ele disse: você precisa nascer de novo, porque quando você nascer de novo, você vai andar por aquilo que você crê. É o que está dentro do seu coração e não o que está diante dos seus olhos. Você pode clamar ao Senhor e Ele vai te responder. Então hoje, como Jabes orou, eu quero que você também ore e dizer: Senhor, o Senhor vai me abençoar muitíssimo. O Senhor vai ampliar, como disse aqui, os meus termos. As tuas mãos vão se estender sobre a minha vida. E mais, e o Senhor vai fazer que do mal eu não seja aflito. Ou seja, não me tratará segundo os meus pecados, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia. Amém? Por favor, vamos colocar em pé. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa a glória do Senhor descer no seu coração. Deixa o Senhor te encher agora. Por favor, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Fale com Deus agora. Jabes orou, não orou? Agora é a sua vez de orar. Agora é a sua vez de clamar. Agora é a sua vez de dizer: Senhor, eu sou filho de Abraão, por causa do sacrifício perfeito do teu filho Jesus. Clame a Ele agora. Clame a Ele. Não aceite esta situação que você encontra. Diz: Senhor, o Senhor pode mudar minha história, mas eu nasci assim. Mas o Senhor tem poder para libertar. O Senhor tem poder para salvar. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para fazer nova todas as coisas. O Senhor tem poder para levantar o que está caído. Poder para levantar o fraco, o abatido, o necessitado. Poder para transformar. Poder para libertar. Poder para ser abençoado. Clama ao Senhor agora. Clame ao Senhor. Clame, faça como Jabes. Jabes orou e o Senhor ouviu a sua oração. E diz a palavra: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, a exemplo de Jabes, faça a oração de Jabes e peça, e o Senhor te concederá tudo aquilo que você tem pedido. Peça, e eu te darei as nações por herança. Clama a mim, e eu te responderei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Invoque ao Senhor, não importa as suas condições. Diga: Senhor, que o Senhor não faça que do meu mal eu seja afligido, que eu seja aflito, mas Senhor, usa de graça e de misericórdia.
Alcança-me, Senhor, sara-me, cura-me, liberta-me, transforma a minha vida, abençoa a minha família, abençoa o meu lar. Clama ao Senhor agora. É noite de oração, é noite de clamor, é noite de busca, é noite de você buscar o Senhor e invocar a Ele, e Ele fará, e Ele concederá aquilo que você pediu e aquilo que você creu. Creia que você é filho de Abraão. Não importa aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que os seus olhos estão vendo, mas aquilo que o seu coração está crendo. Clame ao Senhor aquilo que o seu coração está, a certeza que está dentro do seu coração. E a única certeza que está dentro do meu coração nesse instante é que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. E você pode clamar pelo nome dele, e você pode confiar que ele está fazendo algo novo na sua vida, que ele está respondendo a sua oração, que ele está atendendo o seu clamor. Busca o Senhor, invoca-o. Oh Deus maravilhoso, oh Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve a oração, aceita o clamor, recebe a oração do teu povo. Não importa se você nasceu com esse mal, não importa se isso, mas eu já nasci assim, isso é um problema de nascimento, mas hoje você diz: Senhor, tu podes fazer nova todas as coisas, e eu creio que hoje é um grande dia, de um grande milagre na minha vida, porque assim creu Jabes, e assim deve crer cada um de nós. Creia agora, deixa que o Senhor mude a sua história. Deixa que o Senhor mude agora o rumo da sua vida, para que você seja algo novo, uma nova criatura. Oh Deus, age agora, Senhor. Manifesta agora, Senhor, na vida de todo aquele que crê, Senhor. Oh Pai, oh Senhor, oh meu Deus, oh Senhor, o exemplo da retidão de Jabes. Oh meu Deus, naquilo que ele creu, Senhor. Oh, ele creu, Senhor, que o Senhor poderia fazer algo novo na sua vida. Que não importa, Senhor, as coisas que ficaram para trás, mas ele creu, e pela fé ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Pela fé, pela sua confiança, pelo desejo de vencer, de alcançar o coração de Deus, de tocar no coração de Deus, ele procurou ser mais ilustre do que os seus irmãos. Oh meu Deus, oh meu Pai, assim como Jabes, oh meu Deus, ele clama pela bênção, pela proteção, pela misericórdia, pelo refúgio, pela força. Oh meu Deus, que assim o teu povo possa clamar, possa, Senhor, invocar o teu nome, Senhor, e como resultado sejam abençoados como Jabes foi abençoado. Venha abençoar o teu povo, venha abençoar os teus filhos nessa noite, Pai. Traz a bênção, a unção e a libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos amanhã, a partir de amanhã, dia 19, nós vamos entrar então debaixo dessa nuvem de glória, debaixo desse manto de poder, porque serão 7 semanas, do dia 19 ao dia 6 de outubro. Eu sei, grandes coisas se farão. Creia, busca o Senhor, e a glória do Senhor será sobre todos. Amém? Começando por essa terça-feira, vem, o Senhor vai mudar a sua história e vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.